E o aplicativo da Nvidia que foi lançado tem um tempo para substituir o GeForce Experience e está passando por certos problemas que está impactando aí o desempenho de alguns jogos. Pois é, né, pessoal? Para quem não sabe aí, o GeForce Experience, que era aquele aplicativo que a gente sempre abria ele, né, para atualizar o drive de vídeo, fazer a otimização dos jogos aí. Para quem tem placas Nvidia, né, ele foi substituído. Agora a gente tem aqui esse que é chamado de Nvidia App. Já está sendo desenvolvido já há mais de anos, né, pela Nvidia. A ideia é ele substituir por completo o painel de controle, né, que é esse daqui da Nvidia. Inclusive a gente até fez um vídeo na época em que ele foi lançado as versões betas, que a ideia da Nvidia é substituir de uma vez por todas esse painel de controle que já está desde o Windows XP. Muitas dessas opções aqui já foram migradas, algumas ainda permanecem aqui nessa versão, né, que diria ainda é essencial. E se você quiser, por exemplo, fazer algumas configurações em jogos, você pode vir aqui nas configurações e ele já lista para você todas as opções, né, que você consegue fazer, tanto as configurações do jogo quanto também configurações do driver específicas para aquele jogo, para aquele aplicativo, tudo isso de uma maneira unificada nessa nova interface que está mais moderna, está mais rápida. E alguns usuários notaram que o Nvidia App está influenciando no desempenho de alguns jogos, principalmente jogos da Unreal Engine 5. Isso está mais ligado aí à sobreposição do jogo. Quando você aperta aí o Alt Z, abre aqui essa barra lateral, né, que antes preenchia toda a tela, agora a Nvidia deu uma reduzida nessa nova configuração, nessa nova interface, que você consegue fazer, né, salvar ali clipes, fazer capturas da sua gameplay, fazer também repetição aqui instantânea, fazer print screen, aplicar filtros. E também eu acho que a grande maioria do que o pessoal utiliza, que é a sobreposição, é para ver o FPS na tela, né? Quando você consegue mostrar o desempenho do jogo, né? Colocando a taxa de FPS, 1% mínimo, uso dos recursos aí do seu processador, da sua GPU. Só que o detalhe é que essa sobreposição, ela tá influenciando em alguns jogos. Isso foi noticiado primeiramente lá no Twitter, né? Que esse usuário aqui, Sebastian Castellanos, ele fez o comparativo daqui do Black Myth Wukong. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí. Só que qual é o detalhe, né? Aqui ele fez o teste com o Nvidia App instalado e sem o Nvidia App, né? No caso, ele desinstalou para fazer aí o comparativo. Aqui no caso do Black Myth Wukong, ele testando aqui, né? Tava com 184 FPS com o Nvidia App instalado e desinstalado foi para 225. Então, o ganho aqui é bem considerável, né? Eu acho que mais de 15% de desempenho extra. E esse outro jogo aqui, que ele é chamado de Telos The Principal 2, né? Com o Nvidia App 192 FPS e sem o Nvidia App 231. Também aqui um ganho considerável, expressivo para esses dois jogos. O Nvidia App está consumindo ali recursos que está impactando diretamente nesses jogos. De Soul Gaming, né, que também fez aqui uma matéria relatando esse problema, que eles também testaram alguns outros jogos nessa configuração aqui no Ryzen 9 7950X 3D, 32 GB de RAM e com uma RTX 4090. Deixa eu até colocar aqui para traduzir, para ficar um pouco mais fácil para a gente ver, né? Então eles testaram aqui os seguintes jogos, né? Foi o Path of Exile 2, o Red Dead Redemption, acho que é o primeiro, o Stalker 2, o Indiana Jones The Great Circle, e aqui eles testaram também as configurações nativas 4K com as configurações no máximo, aqui também utilizando DLA, né? Algumas configurações extras. E os testes que eles obtiveram, né, pessoal, com esses 4 jogos, por exemplo, o Path of Exile 2 com o Nvidia App instalado e esse outro aqui, vamos colocar aqui também, sem o Nvidia App. Então, com o Nvidia App instalado, o Path of Exile 2 aqui, né, o mínimo FPS 1% low e a média aqui abaixo, 107, né, de média, Red Dead 142 FPS, o Stalker 2 98 e o Indiana Jones The Great Circle 88. Isso com o Nvidia App instalado. Quando eles desinstalaram, aqui já tivemos um ganho, né, no caso o Path of Exile saiu de 107, foi para 114, o Red Dead de 142 foi para 146, o Stalker 2 de 98 para 102 e o Indiana Jones de 88, né? No caso não mudou muito, né? Eu acho que o Indiana Jones foi o único jogo aqui que não obteve ganhos de desempenho. Mas no geral aqui, né, eles até colocaram aqui, né, que o ganho foi em torno de 4 a 6% com esses jogos aqui testados. Então é um ganho, eu diria, bem modesto, né, para quem já tá jogando games acima de 100, 70, 80, 90 FPS, não vai notar diferença nenhuma ali na fluidez, nem nada do tipo, né? Se tivesse um impacto maior, né, de 15, 20, 30%, sem sombra de dúvidas, iria fazer uma diferença, mas para quem já tá jogando games a 107,
não vai perceber melhoria nenhuma, né? Rodando um jogo, por exemplo, a 114 FPS, né? Então, alguns usuários notaram esses ganhos modestos, né? De 4, 6%, dependendo ali do jogo, enquanto que outros, que corresponde ali basicamente a 3, né? 4 FPS, enquanto que outros usuários, né, eles notaram ganhos ali acima dos 15%, desinstalando o NVIDIA App. E o Tom's Hardware também fez testes com o NVIDIA App instalado e desinstalado, né? Eles inclusive colocam aqui que jogos podem rodar até 15% mais devagar com o aplicativo da NVIDIA. Então eles testaram aqui essas mesmas configurações, eles dizem aqui, né, que no caso esse NVIDIA App está desde o mês passado, ou seja, desde novembro, que eles substituiu por completo o GeForce Experience, e o GeForce Experience está instalado, né, meio como uma versão ali de legado, mas se você quiser, por exemplo, receber as atualizações mais recentes, você obrigatoriamente vai precisar desse app aqui da NVIDIA. Tem alguns jogos diferentes lá do que a galera do The Soul Game fez, os testes, eles fizeram aqui com Assassin's Creed Mirage, que é um jogo DirectX 12 em 1080 no médio, aqui também nas configurações Ultras e 2K com as configurações Ultras também. No médio, aqui, né, galera, com o NVIDIA App, ele estava em média aqui 137 FPS e desinstalando o NVIDIA App passou para 150. Eu acho que todos os testes, né, e também todos os relatos que o pessoal fez, o Mirage foi aquele jogo que mais sofreu ali, né, melhorias com o NVIDIA App desinstalado. Então a gente teve um ganho aqui considerável, né, de desempenho para esse jogo. Eles também testaram aqui o Baldur's Gate 3, por exemplo, aqui em Full HD, né, saindo de 122 para 125, também ganho ali de 3 FPS, não vai mudar tanta coisa assim, né? Também as outras configurações e resoluções seguem as mesmas taxas ali de ganhos de desempenho, 2, 3 FPS no máximo. Black Myth: Wukong também é um dos jogos ali que a galera tá percebendo mais ganhos de desempenho, por exemplo, aqui no médio com o NVIDIA App 65, sem o NVIDIA App 69, né? Quase 70, então ganhou ali 5 FPS a mais. Tem o Flight Simulator de 76 foi para 81, aqui também no Ultra de 40 para 42 e também no Ultra em 2K de 28 foi para 29. Então um FPS a mais ali, né, não vai mudar muita coisa. O Stalker 2 também é outro jogo que é feito em Unreal Engine 5, de 59 foi para 62, 43 para 46 e 21 para 31. Isso aqui, olha só, aqui tem um cenário que é interessante você, por exemplo, desinstalar o NVIDIA App. Por quê? Como eu disse, você não vai perceber ganhos ali imediatos se você já está rodando o jogo aqui acima, né, de 60 FPS. Então você vai ver a fluidez quase nula. Mas, por exemplo, em 2K, com as configurações todas no Ultra, no Stalker 2, de 21 para 31, é um ganho ali consideravelmente alto, né? Então a fluidez acaba sendo praticamente outra, né? Você saindo de 20 para 30 FPS, aqui talvez seja um cenário, né, dos que foram mostrados que possa valer a pena desinstalar aí o NVIDIA App, né, para você ter ali um ganho de desempenho no Stalker 2. Inclusive, eu fiz o teste aqui com o Black Myth: Wukong, com o NVIDIA App instalado e também ele desativado, né? Também uma outra maneira de você tá ganhando ali um desempenho a mais. E o ganho que eu obtive, pessoal, foi 5 FPS, né? Então essa área ali do deserto, né, de 77, 75 FPS passou para 80, né, em média ali. Então ganho de 5 FPS, resumidamente, basicamente ali 5%, né, dentro do que a galera já havia relatando ali de ganhos, né? Obviamente vai depender bastante do seu hardware para você ter um ganho de desempenho a mais aí nos jogos, né? Obrigatoriamente você não precisa desinstalar o NVIDIA App, por exemplo. Você pode vir aqui em configurações e desativar a sobreposição da NVIDIA. Fazendo isso, você não vai ter mais acesso àquele atalho Alt Z para abrir aqui o menu lateral. Por exemplo, se eu ativar aqui, ele libera pra gente o Alt Z, que aqui aparece as configurações para a gente fazer. Então é isso daqui que está influenciando no desempenho de alguns jogos, principalmente jogos Unreal Engine 5. Mesmo não utilizando ele, né, mesmo não gravando, utilizando os filtros, colocando a sobreposição para ver o desempenho do FPS, ele de alguma forma está impactando no desempenho do jogo. Então a maneira de você não quero desinstalar para perder as atualizações e tudo mais, você simplesmente vem aqui e desativa, que foi o que eu fiz para fazer aquele teste lá do Black Myth: Wukong, né? E também alguns usuários também, né, relataram que fazendo isso aqui, apenas desabilitando ele, essa sobreposição, você já tem ali um ganho de desempenho. Como eu disse, né, pessoal, 6% ali de desempenho a mais para quem já tá rodando o jogo a 60, 70, 80 FPS, não vai fazer tanta diferença, mas se você tá querendo mais desempenho, né, tá com o NVIDIA App aí e não vai estar utilizando ele, desinstala o
simplesmente desativa aqui a sobreposição para se beneficiar desse ganho a mais ali de desempenho, enquanto a Nvidia não corrige esse problema. Então já foi relatado por muitos usuários, né? Praticamente todo mundo que fez esse teste teve o mesmo ganho de desempenho, ou notou, né, ganhos de desempenho. Então provavelmente isso deve ser corrigido com algum hotfix ou na próxima atualização de drivers dele. E se você fizer esse teste, comente aí, né, qual foi a margem de ganho. Se tiver a correção para esse problema, eu coloco aí no comentário fixado, mas por enquanto, se você quiser ganhar desempenho, é só desabilitar aqui, né, a sobreposição da Nvidia. Mas é isso, nós no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!